Olá, bem-vindo ao webinar da Pactum. Meu nome é Vinícius Schiavon, eu sou responsável pela área de captação de recursos financeiros da Pactum e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre captação de recursos subsidiados para inovação. Hoje em dia percebe-se uma grande dificuldade dos bancos de fomento na liberação de verbas para esse fim. A inovação ainda é um assunto um pouco desconhecido em como abordar esse assunto para os bancos, nos projetos. E qual a principal dificuldade hoje para acessar as linhas de financiamento para inovação? Bom, hoje nós temos diversos mecanismos aí para fomentar a inovação. Dentre eles, os principais são os recursos reembolsáveis e os não reembolsáveis. O projeto financeiro para captação de recursos, ele normalmente é longo e exige uma série de etapas a serem cumpridas, que inicialmente existe a prospecção de projetos passíveis de financiamento, na identificação de projetos, na verdade, e depois de identificados esses projetos, monitora-se as linhas de fomento disponíveis, as mais vantajosas para cada segmento. Finalizada essa etapa, nós temos aí a elaboração do projeto, todo o projeto em conformidade com o que a empresa necessita, e o enquadramento conforme o fomento disponível, a linha de fomento mais benéfica para a empresa. Aprovado o projeto, aí já nós temos uma outra etapa, que é uma etapa muito importante, que é a gestão da inovação dentro da empresa, a gestão adequada do projeto. E as prestações de contas, que é uma etapa importante porque o banco tem toda a questão de avaliação do que foi feito com a verba solicitada. Então, muitas vezes as empresas têm uma certa dificuldade para avaliar onde alocar o recurso e como comprovar o recurso que foi alocado para o determinado fim, determinada rúbrica. As especificidades do projeto visando recursos para inovação, eles têm algumas características que eles diferem dos projetos financeiros de captação de recursos pura e simplesmente, porque o que tem que priorizar no projeto? Entender como caracterizar a inovação e como colocar isso de forma que o banco entenda que seja viável. Ainda há uma certa confusão conceitual entre o que é tecnologia, inovação e pesquisa e desenvolvimento. Então, num projeto financeiro voltado para a captação de recursos para inovação, é muito importante que isso seja bem definido, bem alinhado com o que o banco espera e com o que é definido pelos manuais aí, de Oslo, enfim, que definem a inovação. O banco também espera ter bem alinhado e bem definido as questões as tecnologias utilizadas, quais serão as tecnologias utilizadas, os impactos dessa inovação para a empresa e para a sociedade, de que forma isso vai contribuir para a sociedade e até mesmo para a empresa. As empresas ainda têm uma dificuldade aí em colocar no projeto sobre o que é inovação. A gente vê muitas pessoas confundindo o que é inovação, o que não é inovação. O banco não considera inovação modernizar ou ampliar a capacidade produtiva pura e simplesmente para fazer mais do mesmo. A expansão do mercado, se não houver diferencial, também não é considerada uma inovação. Correr atrás do prejuízo para alcançar ou se adequar à concorrência é uma coisa que é muito comum as empresas quererem captar recursos para esse fim e também não é considerado uma inovação.
Implementação de técnicas de produção já disponíveis no mercado há algum tempo, né, amplamente divulgadas, também não é considerado uma inovação. E fazer mais do mesmo, né, otimizar a produção para baratear o custo, enfim, compra de equipamentos mais modernos para baratear a produção, isso não é considerado uma inovação. Ou seja, tem muitas empresas que têm seus projetos reprovados, buscando financiamento para esse fim e não conseguindo traduzir para o banco a inovação almejada, né? E como que o banco analisa a inovação? Como que é analisado o risco da inovação do projeto, né? O banco olha muitas vezes o estágio de desenvolvimento do projeto, né, em que estágio se encontra, se já tem uma produção em série, se ainda não tem, e se já tem um lote piloto. Então esse é um estágio essa é uma fase que o banco analisa também com um certo cuidado. A complexidade das tecnologias envolvidas, né, isso também impacta diretamente no projeto. A estrutura da equipe desenvolvedora, né, a equipe de P&D normalmente é a principal equipe desenvolvedora, então qual é a estrutura dessa equipe, isso é analisado também com bastante cuidado. E outro aspecto também que pesa bastante no projeto é a abrangência, a intensidade da inovação, se vai ser regional, nacional, internacional, se é uma inovação disruptiva ou uma inovação radical, incremental, enfim, isso também vai impactar tanto no projeto, na aprovação do projeto, como nas taxas a serem aplicadas ao financiamento. E qual o conhecimento envolvido para a inovação do projeto? Né? O conhecimento técnico de mercado, capacitação, diferencial competitivo. O conhecimento gera barreira de entrada, pode ser protegido, patente, né? A patente é uma questão que também é muito levada para dentro dos projetos, né? Por ser propriedade intelectual, é o que o banco considera como principal ativo. A gente costuma falar que o FINEP é um financiamento de ativo intangente, né, que a gente gera conhecimento, então a patente é um indicador disso, né, e quais os impactos da inovação para a empresa, né? Isso é uma avaliação que o banco faz de forma a analisar o projeto com bastante cuidado também, porque a inovação ela tem que aderir às estratégias da empresa, ela não pode ser uma inovação que esteja desfocada ao negócio da empresa, né? E obviamente, por óbvio que o banco vai olhar a questão do financiamento, se esse financiamento vai gerar um crescimento para a empresa, né? Não adianta a gente fazer uma inovação que não vai proporcionar um crescimento ou um retorno sobre o investimento da empresa. Então esses são os aspectos que o banco olha com bastante cuidado e bastante atenção para analisar os primeiros aspectos a serem analisados para o projeto. Os conteúdos que envolvem um projeto financeiro são conteúdos de dados históricos da empresa, uma análise do projeto como um todo, do produto ou do serviço, análise do mercado e da concorrência, estratégias de negócio, planos de operação, plano financeiro e alguns anexos aí com projetos específicos E depois aprovado o projeto, finalizado o projeto, nós temos outra etapa muito importante que muitas vezes as empresas, por já terem o projeto aprovado, acabam negligenciando um pouco, que é a gestão da inovação. A gestão da inovação segue em 5 etapas, né? O levantamento em busca de sinais sobre a necessidade de inovar, né? O ciclo da inovação, focalizar a atenção nos esforços para a melhoria do negócio, né?
a busca de mais recursos, a implementação da inovação e aprender com êxitos e fracassos, né, do projeto. Algumas empresas também utilizam como fonte de financiamento um programa do CNPq chamado RHI, um programa do CNPq chamado RAI, pesquisador na empresa. O programa é destinado a contemplar o pagamento de recursos humanos envolvidos em projetos de P&D através de bolsas para doutores, mestres e graduados. E por que os bancos acabam... os próprios bancos falam que faltam bons projetos para financiamento. Atualmente as empresas não conseguem captar recursos e os bancos acabam não aceitando alguns projetos por se encontrarem com certas inconsistências técnicas, enfim. Preenchimento inadequado dos formulários, encaminhamento da proposta em desacordo com a forma exigida, falta de aderência aos objetivos da chamada pública para financiamento, falta de clareza e objetividade na proposta, inconsistência das atividades e cronograma, né? Orçamento mal apresentado, isso é muito comum, onde se inclui item que não pode ser financiado ou até mesmo não incluir itens financiáveis, o que acaba empobrecendo o projeto, fraca caracterização da inovação, falta de estrutura e metodologia para acompanhamento, marcos de acompanhamento do projeto, né? Falta de equipe para acompanhamento dos projetos, dificuldades na prestação de contas, o que gera aí um desgaste com o banco, né? Indicadores mal apresentados, enfim, são inúmeros motivos hoje que acabam levando um projeto a não ser aprovado ou até mesmo geram uma série de problemas na prestação de contas com o banco, que geram um desgaste enorme com o banco e podendo acarretar aí até em multas, enfim, prejuízo bem grande para as empresas. Então, nosso objetivo hoje aqui é falar resumidamente aqui os aspectos técnicos que envolvem os projetos financeiros, os principais aspectos aí que envolvem a aprovação do projeto e os aspectos que envolvem a negativa do projeto, né? A dificuldade da empresa em fazer esse financiamento através dos bancos de fomento. E ficamos à disposição aí de todos que querem conhecer um pouco mais sobre o assunto e, por favor, nos contatem aí e estamos à disposição de todos. Um abraço.